Olá, sejam bem-vindos a mais um Koinonia Play. Eu sou o pastor Daniel e trouxe uma palavra de Deus para abençoar a sua vida. Vamos para João 15, a partir do versículo 14, que diz assim: Vocês são meus amigos se fazem a minha vontade. Já não chamo vocês de servo, porque o servo não sabe o que o seu senhor faz, mas tenho chamado vocês de amigo, porque tudo o que ouvi de meu Pai eu lhes dei a conhecer. Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu escolhi e os designei, para que vão e deem fruto, e o fruto de vocês permaneça, a fim de que tudo que pedirem ao Pai em meu nome, Ele lhes conceda. O que eu lhes ordeno é que vocês amem uns aos outros. Amém. Deus abençoe sua palavra. Veja que... E no caminho para o Monte das Oliveiras, Jesus fala essas palavras. Jesus devia estar passando por árvores, então ele diz que ele é a oliveira. Jesus declara de si mesmo, dizendo: Eu sou a videira verdadeira e vocês são os ramos. Ele então diz essas palavras que nós lemos, que ele chama aos seus discípulos não mais de servos, mas de amigos, porque os servos não conhecem a vontade do seu Senhor. Mas eles são amigos porque Jesus tem revelado a eles tudo que ele mesmo recebeu do Pai. Existe um personagem bíblico que é chamado de amigo de Deus, e esse é Abraão. Nós vemos que desde o início, lá em Gênesis 12, quando Deus começa a falar a Abraão, é como se Abraão fosse o único que fosse capaz de ouvir a voz de Deus. Deus começa a revelar a Abraão a sua vontade. Ele revela a Abraão como ele tem um plano de abençoar todas as famílias e as nações da terra através da família dele, que ele escolheu, ele separou para fazer a sua vontade no meio de toda a terra. Veja que Abraão foi escolhido como amigo de Deus. Ele não escolheu a princípio, mas porque foi escolhido, ele escolheu aquele a quem o escolheu. Eu sei que pode parecer esquisito, mas eu quero que você pense, é como se, imagine se o seu pai tivesse escolhido você do meio de todas as bilhões de crianças que existem no mundo, ele escolheu a você. E em determinado momento da sua vida, você escolheu como pai. Mas antes de você o escolher como pai, ele já havia te escolhido como filho. Então, dessa forma, Deus o escolheu como amigo, mesmo antes dele o escolher como Senhor. Porém, quando ele o escolheu como Senhor, quando Abraão decidiu servir a Deus como seu Senhor, Deus já tinha escolhido e separado Abraão como seu amigo e já estava revelando a ele a sua vontade. Vemos até em uma ocasião, quando Deus desce numa forma humana, com 2 anjos, e ele mesmo diz: Eu não revelarei a Abraão, o meu amigo, toda a minha vontade. E ele então fala dos seus planos, de como ele vai destruir as cidades de Sodoma e Gomorra. Abraão então interpela Deus, fala que se houver injustos, se ele pouparia a cidade. Então, depois de uma discussão entre se houvesse 50, 40, 20, 10 juntos, 10 justos naquela cidade. Então Deus finaliza dizendo: se houverem 10 justos, eu não destruirei a cidade. Porém, nós sabemos o final da história, que não haviam esses 10 justos e a cidade foi destruída. Porém, o Senhor deu a conhecer a Abraão a sua vontade antes mesmo que ele a fizesse. Veja, Jesus está dizendo aos seus discípulos que eles não são mais servos tão somente, mas são chamados amigos, pois eles têm ouvido e conhecido a vontade de Deus através do Cristo. Veja que não é de qualquer forma, veja que não é de qualquer lugar, mas eles vêm conhecido a vontade do Pai através do Cristo. Se você quer verdadeiramente ser chamado por Cristo de amigo, então aqui está o segredo. Ouça, conheça sua vontade e faça, cumpra a sua vontade. Assim como o próprio Cristo disse: Eu faço a vontade do meu Pai. Quando no finalzinho dessa fala, quando Jesus diz: Não foram vocês que me escolheram, pelo contrário, eu vos escolhi e os designei para que vão e deem fruto. E o fruto permaneça, a fim de que tudo que pedirem ao Pai em meu nome, ele lhes conceda. Veja que Jesus está dizendo para os seus discípulos que vocês deem fruto e o seu fruto permaneça.
Ou seja, vocês não vão simplesmente tomar uma atitude, mas vão ter uma vida com atitudes que obedecem à vontade do Pai que o enviou. Vocês vão ter muitas atitudes e isso serão frutos que permanecerão. E de tal forma que tudo que você pedir ao Pai em nome de Cristo será feito, porque você não vai estar pedindo a sua vontade, mas a vontade do Pai. Você que cumpre a vontade do Cristo que te enviou, você simplesmente vai pedir e cumprir a vontade do Pai. Ao conhecer a vontade do Pai através do Cristo, você vai pedir que a vontade do Cristo seja feita. E assim, tudo que você pedir em nome de Jesus será feito. Jesus termina dizendo: o que lhes ordeno é isso, que vocês amem uns aos outros. Mas ele não somente encerra, porém no versículo 12, quando ele começa, ele diz: o meu mandamento é este, que vos amem uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem maior amor do que este, de alguém dar a própria vida pelos seus amigos. Veja que Jesus não pede o seu coração. Veja que Jesus, ele não pede a sua mente, mas ele pede toda a sua vida. Ele que te entregou tudo, ele pede a sua vida, pois ele diz que não existe maior amor do que aquele que dá a vida pelos seus amigos. Jesus deu a vida por todos. Porém, ele está dizendo, se você é amigo dele, se você é amigo do Senhor, você vai ouvir dele a sua vontade, vai ouvir de Cristo a vontade do Pai e vai cumpri-la. E ao cumprir a sua vontade e se tornar amigo do Senhor, você estará entregando a sua vida a Ele. Não existe maior amor do que esse, daquele que dá a vida pelos seus amigos. Ao dar a vida pelos seus amigos, aquele que é o seu maior amigo, seu Senhor e Salvador, você estará entregando a sua vida por aqueles que estão ao seu redor, pois você estará dando frutos que permaneçam. E os frutos que permanecem daqueles que fazem a vontade de Deus são o fruto do Espírito. O fruto do Espírito, daqueles que receberam Paracleto, que têm a capacidade de ser filhos de Deus, de não ser apenas servos, mas porque somos servos, mas porque somos amigos e conhecemos a sua vontade, nós nos fazemos servos e cumprimos a sua vontade. E como bons filhos que somos, nós faremos a sua vontade conhecida até os confins da terra. E assim como foi com Abraão, nós seremos bênção para todas as famílias da terra. Essa é a palavra do Senhor para a sua vida. Que você seja amigo de Deus, ouvindo, conhecendo e cumprindo a vontade do Pai que vem revelada através do Cristo. Que você não apenas ouça a sua palavra, mas busque ler, compreender, peça ao Senhor que Ele revele a sua palavra, que Ele revele a sua vontade e cumpra a sua vontade. Seja você também um amigo de Deus, uma bênção para todas as famílias da terra. Em nome de Jesus. Amém.